Olá, boa noite a todos. Boa noite, Caio. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos para mais uma live para a gente falar mais uma vez sobre sucesso. Então, já já a gente recebe o psicólogo Neto Zago. Você conhece ele, né, Caio? Já fizeram um trabalho bacana com ele. Então hoje nós vamos recebê-lo mais uma vez para a gente fazer esse bate-papo. Como ter sucesso. Boa noite, Leandro. De novo, tivemos que encerrar aquela e voltar aqui de novo, que o Neto estava com dificuldade para entrar, já já ele está entrando aí. E a gente vai receber o psicólogo Neto Zago, de Bebedouro, São Paulo, psicólogo comportamental e também cristão, onde a gente vai falar sobre como ter sucesso. No domingo, vou comentando aqui antes dele entrar, no domingo nós fizemos uma live, está salva lá no canal do YouTube. Eu trouxe o meu ponto de vista sobre a questão do sucesso, né? Então a gente pode comentar sobre essa questão do sucesso, que eu tenho certeza que é algo que todo mundo busca. Todo mundo mesmo, sem exceção. Desde o cara que está lá em Harvard, até o cara que mora na roça e cuida de porco e de galinha. Por quê? Todo mundo busca alcançar seus objetivos. O cara que está cuidando numa roça lá, o sucesso dele muitas vezes é colher ou ter a produção daquilo que ele está produzindo. Ter a chuva, ter o sol, ter um solo produtivo. Então, isso é uma perspectiva subjetiva. Para alguns o sucesso ele vai estar alinhado ao status, à conquista material. Outros vão alinhar o sucesso à carreira. Outros vão alinhar o sucesso ao dinheiro. Outros vão alinhar o sucesso à família, ao bem-estar. Outros vão alinhar o sucesso à saúde. Então tem uma possibilidade de variáveis relacionadas ao sucesso. Então, dessa vez eu vou receber aqui o psicólogo Neto Zago para a gente fazer essa reflexão. Como ter sucesso? A ideia é que nós possamos desvendar o segredo do sucesso, ou seja, o que é que precisa ser feito para a gente alcançar o sucesso, seja em qualquer área, ou seja em todas as áreas. Porque quando a gente fala do ser humano, a gente fala de sucesso, a gente precisa olhar o ser humano numa forma plena. O sucesso precisa ser físico, ou seja, a questão da saúde. Neto está entrando aí, vamos adicionar o Neto. O sucesso atual, ele tem que ser familiar, social. Então, tem várias perspectivas relacionadas ao sucesso. Então, o ser humano precisa completar essas perspectivas. Então, assim, não é só uma coisa. Mas eu vou trazer um especialista que vai poder dizer para a gente, numa outra perspectiva, de como obter o sucesso. Estou esperando ele entrar aqui, ele entrou na live. Vamos ver se a gente consegue adicionar ele. Neto, tá me ouvindo aí? Tá entrando. Fala, Ricardo! Boa noite, meu garoto. Tudo bem? Graças a Deus. E você, meu irmão? Bom demais. E o som tá perfeito aí para você? Tá me ouvindo bem? Tá chique demais o som aqui. Perfeito. Opa, o cara é chique, coloca até uma figurinha aí, hein? Rapaz, eu não sei como é que aconteceu isso aí não, Deve ser as inteligências artificiais da vida que tá comandando aí. Deve ser mesmo. Então vamos começar oficialmente. Estava conversando aqui com a galera que está entrando. Seja bem-vinda a Amanda, Reginaldo, o Rafa, o Amorini, o Caio. O Caio foi aquele aluno que fez aquela live daquele projeto com você. Ah, tá aí, eu lembro do Caio. Então eu quero apresentar para vocês o meu amigo
psicólogo, foi meu psicólogo um tempo atrás, me ajudou a vencer os meus bloqueios mentais, as minhas tretas, né, Neto? Me ajudou a Aham. desbloquear, porque eu costumo dizer, quando a gente tem uma doença mental, tem a questão da ansiedade, depressão, fobias, que é um aspecto da psicologia, né, Neto? E tem a questão do outro lado, que precisa destravar a mente, destravar a mentalidade. Então, o Neto trabalha com os dois aspectos, tanto com a saúde quanto com o destravamento de mentes, né? Então, eu queria convidar aqui, já apresentando o Neto Zago, ele é psicólogo comportamental, ele é do interior de São Paulo, de Bebedouro, e além de ser o meu psicólogo, vamos dizer assim, foi parceiro recentemente dos alunos, fazendo uma live numa disciplina de desenvolvimento pessoal e profissional aqui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E mais uma vez está aqui para colaborar com a gente, para trazer novos insights, novas reflexões. Eu tenho certeza que quem participar ao vivo agora vai ter muitos insights, e quem vê depois também vai ter muitas reflexões, muitas, vamos dizer assim, mentalidades desbloqueadas. Seja bem-vindo, Neto. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. Obrigado, professor, pelo convite. Aqui no seu Instagram, eu vou te chamar de Wesley ou de Ricardo? Do jeito que você quiser, pode chamar de Vou Ricardo. chamar de Ricardo, que é como eu estou acostumado. Depois no Até que eu final eu sei que a explico. galera da universidade te chama de Wesley. Depois eu explico Então, no final por que tem essa diferença aí. eu queria, galera, que vocês que estão aqui comigo, aqui junto com o Ricardo, escreve boa noite aí, ó. Coloca um boa noite aí. Por quê? Isso aí é uma forma de você colocar a sua energia boa para fora. Porque toda energia que a gente põe para fora, ela volta para dentro de nós, né? Então, eu estou muito contente de estar aqui junto com vocês para a gente falar sobre sucesso, né? E sucesso é algo tão subjetivo, né, Ricardo, que o que é sucesso para mim não é para você. Tem gente que fala assim, não, sucesso para mim é morar em São Paulo. Eu falo, Deus que me livre, guarde, né, de morar na capital, né? Deus que me guarde. Tem gente que sucesso para ela é morar fora do Brasil. Tem gente que quer morar, sair da capital e vir para o interior. Então, o sucesso é subjetivo na vida de cada um de nós. Só que existem algumas coisas que são peculiares, elas se encaixam em qualquer vertente de sucesso que seja para as pessoas, independente do que seja sucesso para ela, né? Ô, Neto, domingo eu fiz uma live, estava do nada, o Espírito Santo falou, fala sobre sucesso, na sua visão. Eu peguei e fiz uma live lá. E eu concluo que o sucesso, Neto, depois eu quero que você comenta das várias dimensões que uma pessoa pode ter sucesso, questão financeira, familiar, emocional, espiritual, material. Mas eu entendi que o sucesso, você falou que ele é subjetivo, mas ele precisa de algumas medidas para acontecer. O que eu quero dizer com medida? De que forma eu posso avaliar o sucesso na minha vida, né? Porque a gente fala assim, você tem que ter sucesso. Mas é uma coisa tão subjetiva. Então, como uma pessoa pode falar assim, não, eu tenho sucesso na vida? É uma pergunta isso? É uma pergunta, isso. Como que eu vou saber, Neto, se eu tenho sucesso na vida? Então, muitos pacientes, né, me procuram e a gente conversa sobre isso. Então, por exemplo, o meu consultório aqui, Ricardo, ele fica no andar de cima aqui do Cowork, onde eu tenho o meu consultório alugado com outras empresas aqui do lado. Eu digo assim, você queria subir a escada e chegar aqui no meu consultório? Sim, Neto. Você conseguiu? Você está sentado aqui? Sim. Então, isso é sucesso. Sucesso, Ricardo, é tudo aquilo que a gente coloca para nós. Sucesso não tem nada a ver com dinheiro ou fama, tá? Pode ter a ver se sucesso para você for ser milionário, ser famoso. E tá tudo certo, tá? Mas, por exemplo, sucesso para você hoje é o quê? Cara, que a universidade possa caminhar em paz, que os professores consigam executar o plano deles de ensinar, que os alunos possam crescer. Isso na questão dentro da universidade. Mas também você tem aspectos dentro da sua casa que para você seriam aspectos de sucesso na sua casa.
Então, por exemplo, seus filhos se darem bem um com o outro, você poder ter relacionamento e diálogo com eles. Então, o sucesso é subjetivo porque o que é sucesso para você pode não ser para mim. Perfeito. Sucesso para você, por exemplo, eu sei que você almeja fazer outras coisas da vida também, né? Dentro do desenvolvimento pessoal. Mas para algum sucesso vai ser ter uma carreira tranquila e estável dentro de um órgão público. Dentro dessa perspectiva, Neto, o sucesso ele pode ser, por exemplo, a saúde. Eu estou doente, eu busco melhorar minha saúde. O sucesso para quem está desempregado é o trabalho. O sucesso para quem está num relacionamento é conseguir viver em paz dentro de um casamento, harmonia com os filhos. Então, essa colocação sua, eu acho que é bem pertinente daquilo que eu penso também. Essa questão do sucesso ser subjetivo, né? Mas a gente sabe que tem gente que coloca o sucesso, e talvez a maioria das pessoas colocam o sucesso numa perspectiva mais materialista, né? Ou seja, eu preciso ter um carrão, eu preciso ter um cargo, eu preciso ter uma casa, ser reconhecido para me ter o sucesso. E às vezes o sucesso não está nesse ter, né, Neto? Ele está no ser. O que você pode comentar sobre isso, Neto? Sim, porque o que acontece? Nós temos aí, Ricardo, ser, fazer e ter. Então, olha só. Primeiro eu sou, porque eu sou, eu faço, e porque eu faço, eu tenho. Então, a pessoa, por exemplo, quem aqui tem alguém aqui na live que gostaria hoje de ganhar na Mega Sena? Quem que gostaria de ganhar na Mega Sena aí? Eu vou colocar eu aqui, porque eu não ia achar ruim ganhar na Mega Sena, não. Quem que tá aqui na nossa live de hoje e que gostaria de ganhar na Mega Sena? Coloca eu aí. Eu vou colocar eu também. Põe você aí também. Eu vou colocar eu aqui também, que eu com certeza. Lucro não Zezé, que você quebra entrou ninguém, aí, você gostaria de ganhar na Mega Sena, Zezé? Hã? O Zezé, amigo meu lá de Goiás, de Anápolis, Zezé terapeuta, acabou de entrar na live aí. Zezé, você gostaria de ganhar na Mega Sena? Escreve eu aí para nós. Quem está aqui na live com a gente, que gostaria de ganhar na Mega Sena? Escreve eu aqui. Qual que é a treta disso tudo, Ricardo? É o seguinte. Ó, o Zezé colocou, eu quero. Qual que é a treta? Eu não sei se você sabe, mas aproximadamente 90% das pessoas que ganham na Mega Sena não ficam pobres. Elas ficam miseráveis. Então, Zezé, eu também não jogo. Elas não ficam pobres, Ricardo, elas ficam miseráveis. Mas por quê? Porque é o seguinte, elas não têm um suporte emocional e psicológico para aguentar o peso do dinheiro. Então, o que acontece? Quando elas ganham, elas sucumbem diante do dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando isso para você? Porque essa pessoa, ela quer ter um sucesso, muitas vezes, financeiro. E aí, quando ela tem, ela não tem uma preparação, uma base emocional. Ela desmorona. Um exemplo disso são os jogadores de futebol, né, Neto? Exato. Porque então, molecada de 16, mais importante 17... do que ter é ser. Então, ó, ser, fazer e ter. Eu sou, porque eu sou, eu faço, e porque eu faço, eu tenho. É simples. Ou seja, é uma consequência natural de quem você é, da sua identidade. Exato. E quando as pessoas invertem essa ordem, buscam o ter ou fazer, eu falo que o ser, ele grita. Ele grita em sofrimento, grita em doenças mentais, que aí você é especialista nisso. Sim. Eu fui um exemplo disso, né? Coloquei minha vida no ter, no fazer, sem me conhecer, sem entender quem eu era, sem entender minha identidade. Então, assim, dica preciosa para quem está nos ouvindo e para quem vai nos ouvir. Não inverta esse processo. Não coloque o fazer, o trabalho, carreira. Não coloca o ter, bens materiais, antes de identificar, antes de validar a sua essência. Porque se fizer isso,
Não é que a gente está praguejando, não. Você vai ter dificuldade lá na frente. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ô, Não tem Neto, como não dar ruim, porque quando você inverte o ser, o fazer e o ter, você muitas vezes até alcança o que você queria ter, mas vai desmoronar. E aí não é sucesso de verdade. Então, por exemplo, quantas pessoas em troca de terem uma carreira de sucesso negligencia a família? Aí ela alcança a carreira de sucesso, só que ferrou toda a família, a vida emocional dela. Ah, Neto, então eu nunca vou poder investir na carreira? Claro que vai, mas faça de forma saudável. Porque, Ricardo, eu não acredito em equilíbrio, tá? uhum. Eu não acredito em equilíbrio. Eu tô atendi hoje de manhã, cheguei em casa meio-dia e 20, 10 para as 2 eu estava de volta aqui no consultório, e agora já são 8h27 da noite aqui em São Paulo, e eu tô no trabalho ainda. Então não tem como falar que eu tenho tido equilíbrio, mas eu tenho feito de uma forma saudável. Por quê? Eu ainda assim consigo passar tempo com os meus filhos, eu passo tempo com a minha esposa, a gente conversa, tem diálogo. Então, eu não acredito em sair em equilíbrio, tá? Dentro dessa jornada em busca do sucesso. Mas eu acredito em algo que pode ser saudável. Até porque é praticamente impossível, se a gente pensar na questão da gestão do tempo, como a gente vai equilibrar de forma equitativa para cada uma das nossas áreas, família, trabalho, lazer, descanso, talvez é impossível fazer isso, né? Sim, não tem como fazer. Não tem. Ô Neto, se a gente, independente da dimensão de sucesso que a gente possa colocar, que tipo de comportamento, ou quais os comportamentos, quais as atitudes que uma pessoa precisa ter para alcançar os seus objetivos, ou para alcançar o sucesso em qualquer área. Ou seja, como que ele deve se comportar, como ele deve viver, quais são as atitudes dele? Cara, vamos falar então desses comportamentos, né? Eu acredito que independente do que seja sucesso para uma pessoa, eu acredito que ela tem que valorizar os relacionamentos dela. Ela tem que investir na rede de relacionamento dela, que é uma palavra em inglês que a gente chama de network. Network. Né? Que nada mais é do que rede de relacionamento. Então, por exemplo, para você conquistar uma vaga de emprego hoje, né? A sua rede de relacionamento ela é muito mais importante muitas vezes do que o seu currículo. A menos que aquela vaga que está em aberto, ela seja muito específica e precise de algo muito, muito, muito específico. Do contrário, você vai encontrar ali que a sua rede de relacionamento vai ser muito mais importante. Então tem coisas que eu já tentei acessar com dinheiro, mas não consegui, mas com a rede de relacionamento eu consegui. Ô Neto, a reflexão que a gente pode fazer, eu falo às vezes para os alunos na sala de aula. Você, empresário, dono de uma empresa, você vai dar um emprego para quem você conhece ou para quem você não conhece. Por mais que o cara tenha habilidades técnicas boas. Então, assim, se você tem informação positiva de uma pessoa, a chance de você contratar aquela pessoa é muito maior. Então, isso mostra para a gente o poder das relações humanas, do network, né? Mas eu vejo assim, algumas pessoas criticam. Ah, o fulano foi contratado, olha de maneira pejorativa para o network, do QI, né? Ah, o fulano foi contratado porque ele é puxa-saco, porque ele é isso, porque ele é amigo. As pessoas olham de maneira enviesada. Por que eu digo que é enviesada? Cara, se você indica uma pessoa para trabalhar numa empresa, eu tenho certeza que você vai indicar porque o cara tem competência. Não é porque o cara só é amigo seu. Você não quer queimar a sua imagem, você não quer queimar seu nome. Então é um detalhe que você trouxe para a gente, né? Que a questão de a pessoa souber se relacionar no meio que ela está, eu acho que facilita muito essa questão dela conseguir os seus objetivos, né? E até tem uma pesquisa de Harvard, Neto, que eu não me recordo o título, é uma pesquisa que durou mais de 70 anos, que passou 3 grupos de pesquisadores. Nossa. E ao final da pesquisa, eles foram perguntar para os participantes, depois de 75 anos, o que você não fez na vida que você gostaria de ter investido mais tempo, mais energia naquilo ali. 90%, mais de 90% das respostas foram relacionadas a relacionamento. Relacionamento com a família,
relacionamento positivos no trabalho. Então, o que você trouxe da sua experiência em consultório, de consultoria, bate muito com aquilo que a gente vê na ciência. Sim. Mostra o poder das relações humanas para alcançar os objetivos, né, sim, Neto? Ricardo, porque você não vai conseguir chegar num lugar de sucesso se você não valorizar seus relacionamentos. Então, por exemplo, hoje, aqui no consultório, 90% dos meus pacientes vêm de indicação. Você vem de indicação. Sim. Entende? Então, assim, não tem como, né? Se a gente não valorizar os nossos relacionamentos, a gente não vai chegar no sucesso. E qual que é a treta? As pessoas querem colher primeiro antes de plantar. E com as redes sociais isso está muito fácil, né? Você imagina aquela vida e às vezes sem viver o processo você quer colher. Uai, você não planta, você não rega, você não toma sol na cabeça e quer colher fruta bonita? Aí não, bebê, não tem jeito, né? Aí não tem como, né? Aí não tem como. Então, assim, valorizar relacionamento é uma das coisas mais importantes. Uma outra coisa que eu penso que é muito importante também, Ricardo, para a gente poder chegar nesse sucesso, independente do que seja sucesso para você, tá? É você investir em autoconhecimento. Por quê, Neto? Ué, porque quando eu consigo investir em autoconhecimento, eu começo a me conhecer melhor. E tudo que você investe em você vai voltar. Só esse ano, Ricardo, eu já investi mais de 50 mil reais em mentoria. Imagino. Mentoria, curso para estar em ambientes, tá? 50 mil reais. 50 mil reais eu sei que é salário que muitas pessoas não vão ganhar num ano. Mas por que eu fiz isso? Porque eu acredito tanto em mim que eu vejo, eu tenho certeza que isso vai dar retorno. E deu, tá? Então, assim, segundo pilar aí, né? O primeiro é investir nos seus relacionamentos, na sua rede de relacionamento, na sua network. Segundo, cara, invista em autoconhecimento, se desenvolva, autodesenvolvimento. Esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento não é com L de alto, de altura, é alto de com U, de para dentro. Então, quando eu invisto nisso, o que acontece? Eu começo a ganhar um superpoder. Porque agora eu sei que eu começo a enxergar as minhas mazelas. Então, por exemplo, eu me lembro que há um tempo atrás eu estava sentindo uma coisa bem esquisita no meu coração em relação aos meus filhos. Eu não vou falar aqui o que é, mas eu falei assim, cara, e agora? Mas como eu me conheço, eu cheguei na minha esposa e falei assim, amor, tô sentindo isso. Plau. Falei. Quando eu falei, eu me curei. Então tem coisas que... Mas por quê? Porque como eu tenho esse conhecimento de mim mesmo, quando eu falei, eu fui capaz de elaborar. Então, se eu posso dar um conselho para vocês que estão assistindo aqui, invista profundamente em autoconhecimento. Profundamente em autoconhecimento. Ô Neto, essa segunda, vamos dizer assim, esse segundo passo que você trouxe para nós, você trouxe relacionamento e autoconhecimento. Eu vou dizer, como ter vivido esse processo, você sabe muito bem disso, que nós, se não tirarmos as nossas máscaras, sabe, se não tirarmos, principalmente para os homens que estiverem ouvindo aí e vão nos ouvir, homem que é fortão, que é durão, que é valentão, que é chefe, que sabe tudo. A maioria é cheio de feridas. Feridas com o pai, com a mãe, ao longo da história. E os nossos comportamentos, a forma como a pessoa se posiciona, é máscara. O papel de, às vezes, pai, o papel de mãe, o papel de chefe, sabe? Se esconde atrás de máscaras. Por quê? Medo de trazer as suas mazelas para fora. E eu aprendi com o Neto, no processo de terapia, que é fundamental a gente olhar para dentro. Não tem jeito.
você quer se curar de ansiedade, de depressão, de problemas, outros problemas emocionais, precisa olhar para dentro, achar a ferida, botar o dedo na ferida e trazer para fora. Claro, isso é com ajuda terapêutica, ajuda profissional, de repente no ambiente espiritual de uma igreja, num processo de cura e libertação alinhado à terapia. Então, assim, é necessário que nós nos conheçamos. Não tem jeito. E o Neto falou uma vez para mim, não esqueço disso, Neto. O Neto falou assim: assuma a sua identidade, você é imagem e semelhança de Deus. Essa fala do Neto para mim foi tão impactante. Eu falei assim, eu fico pensando, cara, quando eu me deparo com os problemas, falei, cara, se eu sou filho do rei, por que eu vou ter medo dessa situação? Por que eu vou viver com insegurança? Rapaz, foi uma virada de chave, Neto, na minha cabeça. Olha isso, eu não sabia Sim, disso, não, velho. Foi uma virada de chave. Foi na primeira ou na segunda sessão, Neto. Foi uma virada de chave na minha cabeça. Eu falei assim, cara, hoje, se eu perder tudo, o que vier na minha vida, eu sei que eu tenho um pai que não me abandona. Talvez eu vou ter que passar por processos, por dificuldades, por sofrimentos que fazem parte da vida, não tem jeito. Todo mundo vai passar, todo mundo tem dificuldade, todo mundo sofre, todo mundo tem problema. Então, é natural. Eu comecei a entender, quando eu assumi essa identidade minha, eu comecei a entender, falei, peraí, eu não sou isso que as pessoas acham que eu sou. Eu não sou isso, aquilo que meu pai falou que eu era. Então é muito interessante esse aspecto do autoconhecimento. Ô Neto, eu queria trazer um terceiro ponto dentro. Você falou de relacionamento, autoconhecimento. Um terceiro ponto, que seria o ambiente. O que você pode falar para nós sobre o ambiente? Cara, eu estava em Alphaville uma vez, lá em São Paulo, e tem um rapaz que chama João. E ele falou, eu lembro que a gente estava em cima do prédio, assim, perto da sacada do prédio, e ele virou e falou assim: um indivíduo dificilmente vence o ambiente. Eu falei, pera, repete. Aí ele falou, Neto, um indivíduo dificilmente vence o ambiente. Eu falei, tá, irmão, me explica isso, o que você quer dizer com isso, né? Que é um indivíduo dificilmente vence o ambiente. Ele falou assim, Neto, um cara que mora numa favela, numa comunidade, lá no Rio de Janeiro, a tendência é que ele se case e more dentro de uma favela. E não que ele saia dali e vá para a zona mais cara da cidade. Por quê? Porque o ambiente dele é aquele ali. Ele falou assim, tanto que você vai escutar pouquíssimas histórias de pessoas que conseguiram vencer o meio, né? Então, o ambiente, Ricardo, ele é muito importante. Então, por exemplo, nada do que eu estou vivendo hoje, se eu não tivesse uma esposa, amor, não sei se você está aí na live agora, um beijo, te amo. Minha esposa chama Juliana. Se eu não fosse casado com ela e não tivesse um ambiente favorável a fazer essas doideiras, com certeza eu não estaria vivendo. Entende? Porque, por exemplo, agora são 8h40 da noite. Para eu poder estar aqui no consultório fazendo essa live junto com você, eu tenho alguém que está segurando a corda com as crianças, que está proporcionando esse ambiente. Então, nós precisamos nos conectar com pessoas, e o ambiente não é só lugar, é pessoas também. Pessoas que vão nos apoiar nos nossos projetos, que vão estar junto com a gente, que vão somar junto com a gente. Entende? Porque tem muita gente, Ricardo, que está inserida em ambiente tóxico, está inserida em relacionamentos tóxicos, está afundado em toxicidade e não entende por que a vida dela não caminha. Não evolui, né? Não tem como. Entende? Então, o ambiente é muito importante. Mas o que você acha sobre isso? Ô Neto, eu acho assim, o ambiente ele tem grande força sobre a pessoa. Mas é aquilo que você falou, há exceções. Você pega, por exemplo, Geraldo Rufino.
é uma exceção à regra. Só que a chance de uma pessoa normal, comum, quebrar essa bolha é muito difícil. Por que eu estou dizendo isso? De alguma forma, eu rompi essa bolha na minha história. Eu sou filho de... Eu estudei minha vida inteira em escola pública, sou filho de uma família simples, minha mãe era copeira, limpava chão para os outros pisar, não aposentou porque teve problema de saúde de articulação em braço, meu pai era vendedor, tinha problema com alcoolismo. Então, assim, o ambiente não era propício para vencer na vida. Por mais que havia um incentivo para a educação, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, mas não era propício. Tanto quanto, da minha época de segundo grau, somente eu, na época, que passei no vestibular. A maioria, muitos não fizeram faculdade, muitos, os que fizeram anos depois, e ainda tive a pachorra de escutar assim: ah, Wesley, agora você é PhD, você é doutor, você tem um carrão. Aí eu falei assim, não vou falar o nome do cara aqui porque não convém. Fulano, você lembra daquela época que eu ficava no sábado, vocês rindo de mim, eu ia fazer um curso particular de espanhol e vocês iam para Lagoa Santa? Lagoa Santa é uma cidade vizinha aqui em Goiás que tem um termas. Você lembra dessa época? Ah, eu lembro. Então, são escolhas, simples assim, e tá tudo bem. Eu escolhi sofrer naquele momento, enquanto vocês estavam divertindo, para que lá no futuro eu pudesse colher frutos. Então, assim, a gente precisa romper essa barreira do ambiente. Tem gente que às vezes vive, igual você falou, dentro de uma relação tóxica com o pai, com a mãe. Essa questão que eu vou até te fazer a próxima pergunta, de construção de mentalidade, a pessoa ela precisa de alguma forma romper essa barreira. Você vive com o pai, com a mãe, o ambiente em si que você está vivendo não te propicia prosperar, não te propicia buscar os seus sonhos, não te propicia o sucesso. Ah, você não pode, isso não é para você, você não merece, você não consegue, seu pai não tem dinheiro. Então, como que você pode trazer a questão da mentalidade, né, a partir dessa construção que a gente fez sobre o ambiente, como a mentalidade pode ajudar ou pode atrapalhar uma pessoa que busca o sucesso? Cara, tudo. E quando eu falo tudo, é tudo e mais um pouco. Na vida de uma pessoa, está baseado na mentalidade dela. Então, se eu tenho uma mentalidade de escassez, a minha vida vai ser escassa. Se eu tenho uma mentalidade de prosperidade, minha vida vai ser próspera. Se eu tenho uma mentalidade de crescimento, minha vida vai crescer. Se eu tenho uma mentalidade de desenvolvimento, minha vida vai se desenvolver. Se eu tenho uma mentalidade de pequenez, eu vou ser pequeno. Então, tudo na nossa vida é um verdadeiro transformar a mentalidade. Inclusive, tem um texto da Bíblia, Ricardo, que eu sou apaixonado nele, Também. que é o meu texto de cabeceira, que é Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então, na Bíblia, galera, no livro de Romanos, o apóstolo Paulo escreveu uma carta para os cristãos que moravam em Roma, tá? E no capítulo 12, versículo 2, ele escreve assim: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mentalidade, para que possais experimentar, compreender, conhecer, saber, aí depende da versão, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, existe, no que se diz respeito a Deus, uma vontade boa, perfeita e agradável a nosso respeito. Então, muito bom, cara. o que acontece? Mas o que eu tenho que fazer para acessar essa vontade? Né? Trocar a mentalidade. Porque, por exemplo, a maior parte das pessoas, elas vão ter uma mentalidade de continuar no mesmo lugar, de viver aquela mesma vida, não sei o quê. Tarará. O Gil Santana colocou aí, ó, esse versículo é um dos versículos da Bíblia que eu mais leio. O Gil Santana, deixa eu só comentar aqui, o Gil Santana é um grande amigo meu, e ele foi o construtor, ele e o irmão dele, um dos melhores pedreiros de Paranaíba,
E ele tem uma história de luta, Neto, muito gratificante. Hoje ele é vereador aqui em Paranaíba. Muito legal. Eu E tô vendo a foto dele ali com um terno, um microfone. agora o Gilson é dos bacanas agora, né, Gilson? Um abraço, Então, Gilson. por exemplo, ó, ele, para ter saído de pedreiro, e nada contra pedreiro, cara, eu acho que é uma das coisas mais lindas que tem, porque você vê lá um terreno baldio, um terreno, de repente tem uma casa. Cara, eu acho muito legal isso, né? Então, o que que acontece? Deixa eu te interromper, Neto. E assim, o pedreiro, cara, ele muitas vezes sabe mais do que o engenheiro, porque assim, se o pedreiro não souber matemática, cálculo, ele não consegue fazer uma obra. E o Gilson, o Gilson e o Natalino, irmão dele, são exímios profissionais, cara. É só vir ver minha casa que eles fizeram aqui. Então, o que que acontece, cara? Você pega aí. Então, para ele poder ter saído de pedreiro e estar agora empreendendo uma carreira política, a mente dele em algum momento teve que mudar. Então, não dá para acessar novas coisas, Ricardo. Não dá para viver novas experiências, fazer novas coisas com uma mentalidade antiga. Perfeito. Para Entendeu? viver algo novo, tem que, vamos dizer assim, ser uma nova pessoa, né? Eu posso dizer que em Deus somos mais que vencedores, né, Neto? Ô, Exatamente. Neto, Exatamente. como eu posso me manter motivado, manter comprometido com os meus sonhos, com os meus objetivos, ao longo da trajetória, ao longo do processo, ao longo da caminhada? Porque às vezes a pessoa tem um sonho, eu quero ser gerente bancário. E ela começa na faculdade, veja alunos, começam na faculdade, tem uma reprova, tem uma dificuldade, alguns desistem pelo caminho. O que a pessoa precisa fazer para ela manter, vamos dizer assim, manter a luz do seu objetivo lá na frente e não desistir? Cara, eu acho que é manter um objetivo claro do alvo que ela quer chegar. Porque assim, a palavra motivação, se a gente for quebrar lá no meio, é motivo para a ação. É o motivo que vai me levar a agir. Então tá bom. Qual é o motivo que me leva a agir? Qual é o motivo que me vai... Porque agora eu sei que você está investindo pesado em rede social. Qual é o meu objetivo? Porque você gravar um vídeo, editar o vídeo, pensou, você fez a thumb, você pensou na arte, você criou o roteiro, e você sobe o vídeo e tem 20 acessos. Às vezes nem isso, né? É frustrante. Só que o que acontece? Quando eu tenho, Ricardo, um motivo pelo qual eu estou fazendo isso, eu consigo me manter constante. Perfeito. Então, eu e minha esposa vamos voltar a pegar pesado no YouTube também agora, a partir de agora. É fácil? Não é, eu tenho consciência, mas qual é o meu motivo? Meu motivo, qual que é o meu alvo? Meu alvo está lá na frente. Então, quando o meu alvo está lá na frente, eu sei qual é o meu alvo, eu não estou olhando agora, eu estou olhando lá na frente. Porque tem Perfeito. uma frase, acho que é do Joel J, que fala assim, o trabalho devolve. E quando você tem esse motivo claro, você sabe onde você quer chegar, você só para quando você chegar lá. Você não para, eu tenho dificuldade aqui, não, eu quero a Olimpíada. Você falou do JJ, eu quero a Olimpíada. Cara, vai ser difícil, vai gerar dor, vai gerar sofrimento, vai gerar angústia, mas eu só vou parar quando eu chegar no meu objetivo. Só que a gente percebe que essa juventude hoje, né, tem uma grande dificuldade de olhar no longo prazo. São muito foca no hoje, foca no agora, mas não no agora de você estar presente no estado presente, mas foca no agora no sentido de buscar resultados. Aí eu quero para amanhã, eu quero para ontem. E a vida não é assim, né? A Não, vida é aquilo que você falou, é uma colheita.
Você precisa plantar primeiro, semear, cuidar. Sim. Mas eu acho que isso tudo tem a ver também, Ricardo, com o, o processo do mundo hoje, né? Hoje você vai ali. Antigamente você queria comer pão de queijo, então você tinha que ir lá, comprar o amido, comprar o queijo, quebrar o ovo, fazer a massa, misturar. Hoje não, você vai no mercado, você compra um pacotinho por R$ 5 congelado, põe no forno, na air fryer e assa. Ou você vai na padaria e pega, né? Hoje você clica no iFood, clica na comida que você quer, clica na quantidade, clica em pagar, digita seu endereço que já está salvo ali. Se você vai E buscar, está na porta da sua você vai casa. receber. Bibi, daí meia hora, Bibi, tá chegando na tua casa. Então, assim, eu acredito que essas facilidades que o mundo tem hoje, que nunca foi tão fácil viver. Ô Neto, ao mesmo tempo, eu li um artigo recente nessa questão da felicidade, que eu não lembro o autor para falar agora, mas ele falava assim no texto: nós tínhamos tudo para ter uma geração que viveria muito bem, uma geração que viveria em paz, uma geração que viveria feliz. Mas mesmo tendo tudo, a geração não experimenta essa paz, essa felicidade. Aí ele complementa. Na geração passada, que não tinha internet, a televisão era escassa, o transporte era escasso, tudo era mais difícil. A percepção de felicidade, de sentido de vida, era mais forte, era mais realista. Como você comenta essa dicotomia, né? Hoje nós temos tudo e não temos essa percepção, e antigamente não tínhamos nada, e a percepção de felicidade era maior. O que você pode comentar sobre isso? Porque eu e você tendemos a não valorizar aquilo que não deu trabalho. E hoje as coisas estão muito fáceis. Então, por exemplo, eu lembro da minha época de escola, eu odiava fazer aquilo, cara, porque eu odiava estudar. Na época da escola, hoje eu amo estudar, né? Porque hoje eu estudo algo que faz sentido para mim. Porque você fica lá 300 anos na aula de inglês na escola, aprendendo o verbo to be, da quinta série ao colegial, Pior. né? E sai não sabendo o que é o verbo to be. Então, assim, você pega. A gente tinha que fazer trabalho, dia do índio. Então, bora fazer trabalho do dia do índio. Eu pegava minha bicicleta, ia lá na biblioteca municipal da cidade. Muitas vezes tinha que ficar esperando o livro, porque às vezes tinha gente que tinha chegado antes que a gente, estava usando o livro que eles tinham. Todo esse rolê. Hoje, você destrava seu telefone, clica no Google, clica no microfone, resumo e fala com o celular, você não precisa nem digitar. Digitar. Resumo do Dia Nacional do Índio, trabalho escolar. Vai aparecer pronto, você copia, cola, imprime, põe seu nome e já era. Agora ainda tem o Ou chat seja, GPT, né? chat GPT agora, então assim. Ou seja, Ricardo, o que acontece? Ficou muito mais fácil e não tem esforço. Então, o cérebro humano, isso é um processo cerebral, ele tende a não valorizar aquilo que não teve esforço. É por isso que muitas vezes, por exemplo, a gente está no conteúdo de qualidade aqui gratuito, tem pouca gente. Eu tenho certeza, se a gente fizesse um merchan e tivesse cobrando R$ 97, R$ 200, tinha 200 pessoas aqui participando. Tudo que é de graça, as pessoas não valorizam, Sim, né? exatamente. Ô Neto, Então, para não tomar mais o seu tempo, vamos para a última pergunta. Você falou, eu estou construindo aqui um passo a passo para quem está nos ouvindo e para quem vai nos ouvir. Ou seja, o primeiro passo que a pessoa precisa dar para o sucesso é cuidar dos relacionamentos. O segundo, o autoconhecimento. O terceiro, o ambiente. O quarto, a mentalidade. E o que seria esse quinto e último passo que a pessoa precisa dar, né, para buscar o sucesso? eu vou dar o quinto e o sexto. Rápido. Perfeito. Quinto passo: resolva as suas tretas emocionais. Por quê, né?
Porque se você não resolver as suas tretas, elas vão te custar muito caro lá na frente. Se você não resolver as suas tretas emocionais, elas vão custar muito caro para você lá na frente. E elas vão. Perdão, auto-perdão, desapego, sair do vitimismo, entender que ninguém te deve nada, resolver de fato suas tretas emocionais. Então, esse é o quinto ponto. E eu acho que sem isso é impossível, tá? Por De quê? fato. Porque você pega aí o Steve Jobs, né, o fundador da Apple. Hoje eu estou falando aqui com o telefone iPhone, né? Ele que criou, ele que começou com todo esse movimento, né, de ter um telefone sem tecla. Ele morreu bilionário, só que com profundas tretas emocionais em relação à família. Com a filha. Acho que era uma parada assim. Então, assim, nós vamos descartar tudo que ele fez de bom? Não, de forma nenhuma. Mas ele deixou de viver uma vida muito alegre e feliz por conta de um monte de treta emocional que ele não resolveu. Então, conselho, quer viver uma vida de sucesso? Perdoe, se perdoe, desapega, sai do vitimismo, resolve suas tretas. E a sexta coisa é se conecte com Deus. Mas por que, Neto? Eu vejo tanta gente que nem tem Deus e não tem sucesso. Verdade. Mas se você se conectar a fazer todas essas coisas e ainda se conectar com Deus, a tendência é que você chegue muito mais longe. Essa, A tendência é que você consiga fazer muito mais. essa última dica sua, Neto, eu hoje, ela para mim, as outras são importantes, mas hoje ela para mim, talvez seja a primeira, a mais importante dica que você trouxe para a gente aqui. Essa comunhão, essa conexão com Deus. Isso é muito relevante que você trouxe para a gente, porque eu costumo dizer, né? A gente precisa caminhar nos passos de Cristo. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas é a nossa originalidade. É dali que a gente veio, dali que a gente é para onde a gente vai voltar. Sim. Muito bom, né, Neto? Muito bom mesmo. Neto, eu acho que o tempo já está um pouco estendido. Você tem que voltar para sua família. Eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, a parceria. E queria passar a palavra para você fazer o encerramento dessa live, desse último recado. Você nasceu para viver uma vida incrível. Você que está me assistindo, você nasceu para viver uma vida incrível. Não aceite nada menos do que isso. Como assim, Neto? O que é uma vida incrível? Uma vida perfeita? Não, isso não existe. Mas é você poder ter paz, é você poder sorrir, é você poder ser alegre. Sem você fazer as coisas que a gente ensinou aqui, e principalmente sem resolver suas tretas emocionais, você não vai viver essa vida incrível. Você vai sempre viver à margem daquilo que você poderia viver. Depois dessa fala aí, eu acho que quem está ao vivo aí, manda um coraçãozinho aí pro Neto, porque, cara, vou ser sincero, que live, uma baita live. Depois eu vou salvar e vou mandar para você, Neto. Foi top demais, demais, demais. Eu acho Legal. só esse conteúdo aqui que nós gravamos aqui. Depois você vou pôr no YouTube, você manda para os seus pacientes, vou mandar para meus alunos aqui. É muito rico, viu, Neto? Obrigadão mesmo, Legal. viu? Tamo junto, meu amigo. Neto, um grande abraço, um abraço para a família. Que Deus continue te abençoando. Amém, gente. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Ricardo, tamo junto, o que você precisar. Estou muito feliz que você está se movimentando aí para seguir os sonhos, os seus objetivos. Que Deus te abençoe, que o Amém, Senhor te meu amigo. prospere, que o Senhor te dê força, porque eu sei que não é fácil, mas que eu desejo que as ferramentas do alto possam estar presentes nas suas mãos, Amém. para que você possa viver a vida incrível que Deus criou você para viver. Amém. Tamo junto, meu amigo. Tomo posse. Abraço. Beijo. Tchau, gente. Um Deus. abraço. Tchau.